No dia 18 de maio, muitas cidades do Brasil, inclusive a nossa, o município de Jaú, devem realizar uma série de atividades em prol do Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Por conta disso, eu recebo hoje aqui no estúdio da TV Câmara o Fábio de Andrade Souza, que é presidente do CMDCA, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Jaú. Fábio, eu gostaria que você falasse do trabalho que deve ser realizado, a importância do CMDCA para apoiar essa campanha, que marca a luta, o combate à exploração, ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Olá, tudo bem? O CMDCA ele tem um papel importante nesse trabalho de enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, porque ele fortalece, ele tem o objetivo de fortalecer o sistema de garantias de direitos. Na verdade, esse é um conceito utilizado pelo Plano Nacional, pela Política Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, utilizando o sistema de garantias de direitos, que na verdade é um reconhecimento de que o enfrentamento dessas violências e de outras formas de violência, elas ocorrem em dependência de outros órgãos, de outros organismos da sociedade civil, igrejas, entidades que trabalham com criança e adolescente, órgãos de segurança pública, CMDCA, Conselho Tutelar, enfim, todas os agentes que trabalham com criança e adolescente devem ter conhecimento dessa data e da importância que significa o 18 de maio. E vocês veem aí por meio principalmente da imprensa, a TV Câmara apoia essa ideia, é parceira do CMDCA, para justamente alertar a nossa sociedade sobre esse problema, que de fato acaba ocorrendo. Às vezes a gente não imagina que há um problema como esse, que crimes como esses são cometidos na nossa cidade, mas de fato eles acabam existindo, Fábio? Exato. É importante essa parceria que existe entre a TV Câmara e o CMDCA, justamente pela importância de disseminar, de sensibilizar a população com relação a essas formas de violação de direitos de crianças e adolescentes, sobretudo porque, no caso especial do abuso sexual, ele acontece no ambiente geralmente intrafamiliar e nas relações pessoais. Então, digamos que se trata de uma violência que ocorre de forma silenciosa e que é preciso um olhar mais atento, um olhar mais detalhado para identificar esse tipo de violação de direitos. Agora, por que o dia 18 de maio ficou marcado como dia da luta nacional, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes? Começou lá em 1973, é isso? Isso, em 18 de maio de 1973, no município de Vitória do Espírito Santo. Foi conhecido como o caso Araceli, uma menina de 8 anos de idade que foi violentamente raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta, e o caso até hoje permanece sem qualquer tipo de responsabilização dos agentes que fizeram esse crime horrível, detestável, e infelizmente a partir dessa data, na verdade, a partir desse caso emblemático, foi implementada a Lei Federal número 9.970 do ano de 2000, instituído o 18 de maio como uma data nacional de enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os fatores de risco que levam a uma criança ser abusada sexualmente ou ser explorada sexualmente. Sim. Os fatores de risco, eles geralmente decorrem de várias formas de relação. Geralmente eles ocorrem por conta de relação de geração mesmo entre as famílias, por questões étnicas, sociais, exposição a situações de risco e vulnerabilidade social, em que crianças e adolescentes se submetem a relações que na verdade são relações de poder
e, de certa forma, elas se submetem a esse tipo de relação, não que elas queiram esse tipo de relação, muito pelo contrário, mas tem essa relação de dependência, de subordinação em relação ao agressor, a ponto de o agressor querer os seus direitos, querer os seus desejos satisfeitos em prejuízo dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. E o que chama a atenção de tudo isso é que muitas vezes as famílias, elas ficam cegas, né? Elas não conseguem enxergar o abuso sexual que a criança vem sofrendo. Isso. As famílias não conseguem enxergar geralmente porque as famílias, elas são, de certa forma, instruídas, vamos dizer assim, por determinados mitos e sensos comuns que existem na nossa sociedade. Então, um senso comum que existe é que a opinião de criança e adolescente não deve ser levada em conta, sobretudo de criança. Então, quando uma criança vem de acordo com a sua capacidade pela idade, no momento em que ela expressa um desconforto, ela expressa uma situação em que a incomoda muito, muitas vezes o adulto não consegue perceber que isso está configurando uma violação de direitos e esse senso comum, esses mitos que existem na sociedade, eles impedem a identificação de uma violação de direitos e consequentemente, a responsabilização do agressor, né? Normalmente, então, esses sintomas de que uma criança está sofrendo abuso, eles aparecem por meio do comportamento da criança ou do adolescente? Basicamente pela questão do comportamento da criança, porque existem várias formas de violência, ela não precisa ser única e exclusivamente física. Existem violências simbólicas e violências psicológicas, violências que ocorrem no ambiente escolar, no ambiente familiar. Então, são formas veladas, são formas escondidas em que essas violências ocorrem e que muitas vezes a criança ou adolescente não sabe se expressar da forma correta para que se identifique um impedimento no seu desenvolvimento de acordo com a sua idade. Bom, a gente está vendo aqui no nosso telão, né, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Sim. Qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual, Fábio? O abuso sexual, ele tem uma diferença básica em relação à exploração sexual, porque ele ocorre geralmente com o agressor tendo seus desejos satisfeitos em prejuízo, em detrimento, em anulação completa aos direitos de crianças e adolescentes. De certa forma, crianças e adolescentes não são sujeitos de direitos. É um mero instrumento de satisfação de direitos do agressor. Uhum. Já na exploração sexual envolve uma organização criminosa, dizendo também que o abuso sexual é um crime também. Sim. Mas a exploração sexual é uma organização criminosa com a finalidade de aquisição de lucros ou de outras benesses ou de outros benefícios às custas de uma exploração em rede de crianças e adolescentes. Geralmente eles ocorrem em municípios, em localidades em que o principal fator econômico de desenvolvimento daquela localidade é o turismo. Geralmente o turismo acaba atraindo pessoas que vêm Exato. Procurar algum tipo de vulnerabilidade para cometer o abuso. Exato. Existem estudos que indicam, por exemplo, várias operações que foram realizadas. Vou citar como exemplo o município de Natal, no Rio Grande do Norte, em que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal identificou violência sexual praticada por meio da exploração sexual de criança e adolescente. Então, é uma forma de violação de direitos que o poder público esteve presente, combateu essa rede, identificou quem eram os responsáveis, e isso ocorre assim de várias formas. Recentemente nós tivemos um caso de exploração sexual
por conta da crise econômica na Venezuela, por exemplo. Então, os países que fazem fronteira com a Venezuela, estão recebendo um contingente populacional de mulheres, seguramente tem adolescentes também, que são exploradas sexualmente por conta da crise econômica. Os criminosos se aproveitam dessa situação de vulnerabilidade, mais uma vez, né, a gente cai na questão da vulnerabilidade para cometer, né, montar uma rede de exploração sexual. Exato. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, Fábio, as denúncias que chegam, por exemplo, até o Conselho Tutelar, até o CMDCA, elas são pautadas, elas ocorrem geralmente em quais circunstâncias? São mais no âmbito familiar mesmo ou não? Elas ocorrem mais no âmbito familiar. Claro que existem denúncias que ocorrem, por exemplo, dizendo que o ambiente da infração é a escola, por exemplo, ou que é o vizinho, ou o fulano que tem uma confiança da criança e que mora distante da residência da criança. Mas geralmente eles ocorrem no ambiente intrafamiliar, infelizmente. Bom, a gente falou dos sintomas anteriormente e, assim como qualquer outro tipo de problema, a melhor forma de resolvê-lo, né, e de evitar é por meio da prevenção. Exato. Como é que as famílias podem prevenir que os filhos, as crianças, os adolescentes sejam vítimas de algum tipo de abuso sexual? As famílias, a sociedade de uma forma geral, precisa se conscientizar do direito humano básico que crianças e adolescentes têm de se desenvolverem sexualmente de acordo com a sua idade, de acordo com o seu estado geracional. Então, a criança, por exemplo, ela já, à medida que os anos passam, ela vai identificando que ela possui determinadas diferenças em relação a outras crianças. Ele começa a reconhecer quem é mulher, quem é homem. Da mesma forma, o adolescente, na questão hormonal, em que está muito aflorado, ele já começa a ter outras experiências, mas experiências essas que são de acordo com a cronologia de desenvolvimento do adolescente e da criança. Nada que ultrapasse isso. Então, a família, quando tem dificuldade para entender um caso de abuso sexual, ela tem que ter em mente que esse direito básico ao desenvolvimento da sexualidade, ele é fundamental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a família ter uma relação de diálogo com a criança e com o adolescente. As pessoas que têm uma relação de confiança e que são amadas por essas crianças, elas têm que ser compreensivas e têm que ter uma relação de diálogo compatível com a forma de expressão de criança e adolescente. Porque a gente sabe que as pessoas se expressam de várias formas, pela linguagem, pelo linguajar, pelo uso de gírias, pelo uso de metáforas, enfim. As famílias têm que estar atentas à forma como essas crianças querem se comunicar, como esses adolescentes querem se comunicar e o porquê, muitas vezes, eles não estão se comunicando. Muitas vezes, essa relação de dependência, de subordinação em relação ao agressor, impede que a criança ou adolescente visualize uma luz no horizonte, vamos dizer assim, uma solução para o seu problema, o que de certa forma tem desdobramentos no seu desenvolvimento quando torna-se adulto, e quanto mais tarde esse problema for resolvido, quanto mais tarde esse assunto vier à tona, pior as consequências para o desenvolvimento desenvolvimento humano de cada pessoa. Bom, e pelo que você disse, a informação é uma das principais ferramentas para a prevenção. E a campanha, a gente observa, vem ao encontro disso, né, Fábio? Exatamente. O 18 de maio ele conta com uma ferramenta importantíssima que é o Disque 100. O Disque 100 é um canal de comunicação entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, mas
foi instituído a partir de diálogos permanentes com a sociedade civil. É um disque denúncia mesmo. É um disque denúncia que funciona 24 horas, ele tem um funcionamento permanente, não tem nenhum intervalo que impeça a realização dessas denúncias, mas alguns detalhes são importantes quando se faz essa denúncia. Basta fazer o discar no seu telefone fixo, móvel, número 100, efetuar a ligação, que sempre terá alguém para receber essa ligação e identificar o tipo de violação que está acontecendo e encaminhar para os órgãos responsáveis. Ou seja, do outro lado da linha tem uma pessoa preparada para receber essa denúncia. Preparada. Tem uma pessoa preparada para receber essa denúncia e que vai fazer algumas perguntas que são fundamentais para tentar caracterizar o fato, caracterizar a denúncia. São perguntas básicas que quem está efetuando a denúncia deve informar. Seria interessante que se informasse. Na verdade, esse informante ele não precisa se identificar. A ligação pode ser anônima. Descrição é absoluta. Exatamente, descrição absoluta. Mas alguns questionamentos precisam ser feitos para identificar a situação. Por exemplo, quem sofre a violência? É criança, adolescente? Que tipo de violência? Abuso sexual? Violência física? São informações que vão nortear exatamente o encaminhamento dessa denúncia. Né? Quem pratica a violência? Onde ocorre essa violência? Qual o endereço? São algumas perguntas básicas que serão realizadas através do Disque 100 e que serão encaminhadas para os órgãos responsáveis, sobretudo o Conselho Tutelar, que tem essa responsabilidade de averiguar as situações que se configuram como violação de direitos de crianças e adolescentes. Eu levantei inclusive algumas informações aqui. O Disque 100 ele foi criado em 2003 pelo governo federal, né, Fábio? Exato. E só no ano passado, no ano de 2016, o Disque Denúncia ele recebeu 77.290 relatos de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. É um número que impressiona, né? Impressiona demais. Impressiona porque indica duas situações. A primeira é que a sociedade, de uma forma geral, está sensibilizada o suficiente para não se calar diante de violações de direitos. O segundo é que torna evidente o número de violações de direitos que ocorrem de uma forma, de certa forma, silenciosa, mas que tem a luz jogada sobre esses casos a partir do Disque 100. Agora, Fábio, eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Câmara para esclarecer para o pessoal de casa, para a gente, a importância dessa campanha, e também eu gostaria que você falasse que o próprio município ele também tem outras ferramentas para receber essas denúncias, né? Exatamente. O Conselho Tutelar, por exemplo, é uma delas, né? Sim, o Conselho Tutelar é uma ferramenta para denúncias de violação de direitos. Ministério Público, temos também o 181, que é um canal de comunicação entre o poder público e o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, em que também o sigilo é garantido. Basicamente, essas questões de abuso e de violação sexual de crianças e adolescentes, eles são encaminhados para o Conselho Tutelar. E são denúncias que funcionam mesmo. As pessoas acham que tendo, por exemplo, o telefone de plantão do Conselho Tutelar vai resolver a situação. Muitas vezes não vai resolver a situação, porque o telefone de plantão do Conselho Tutelar está sendo utilizado para atendimento de uma ocorrência de fato relevante que precisa da presença do Conselho Tutelar, e muitas vezes uma outra pessoa liga para informar que não tem certeza se está acontecendo isso ou não, e é uma situação que precisa demanda de mais investigação, de cuidado, né? E mais investigação e de uma atuação mais efetiva do Conselho Tutelar e de quem de direito pode atuar nessas determinadas situações. Tá certo, Fábio. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara, viu? Obrigado, eu que agradeço, e eu quero convocar todos
os organismos da sociedade civil, família, escola, governos, instituições de atendimento, igrejas, templos, universidades, faculdades a se engajar nessa luta contra a violência sexual de crianças e adolescentes, a exploração sexual, e que a cada dia nós nos informemos mais sobre essas violações e nós tenhamos em conta que crianças e adolescentes são sujeitos portadores de direitos e que esses direitos devem ser assegurados por cada pessoa, por cada membro da sociedade. É isso então, dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes em todo o país. Faça você também a sua parte. A TV Câmara apoia essa ideia.